Fala pessoal, como vocês estão? Que bom que você está aqui com a gente hoje. E olha só, hoje vamos falar sobre algo que pode estar acontecendo com você e que provavelmente já aconteceu algumas vezes. Repetir os mesmos erros. Você já fez aquela promessa para você mesmo de que não ia cometer mais certos erros? Eu falo aqueles erros específicos, que você até aceitaria cometer outros tipos de erros, mas não aqueles. E quando percebe, lá está você repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas que já te fizeram mal no passado. Isso daqui pode ser várias áreas da sua vida. Pode ser no seu relacionamento, se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa que já te fez sofrer. Pode ser na área de finanças, prometendo para você mesmo que não ia mais gastar com determinado produto em determinadas situações e de repente lá vai você de novo. E pode ser também no seu autocontrole. Por exemplo, você deixar de comer algum doce, promete que vai parar de beber e de repente se vê fazendo a mesma coisa outra vez. Pode ser também a motivação interna. Você promete que vai à academia, que vai caminhar, pedalar, fazer exercícios físicos e quando chegar na hora de você fazer, você dá um jeito de não ir. Você sempre se pega repetindo os mesmos erros. Agora, se você está cansada disso, se você está cansado disso, fica aqui comigo porque eu vou te explicar a estrutura que está por trás disso, por que isso acontece e o mais importante, o que fazer, o que você pode fazer para finalmente mudar esse ciclo. Mas antes, se você ainda não me segue, já segue aí, ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo que eu posto aqui. E se você estiver seguindo em outras plataformas, não estiver seguindo, fique à vontade para seguir, que eu estou sempre atualizando por lá. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Por que você repete sempre os mesmos erros? Vamos entender aqui o que acontece de fato. O que a neurociência ensina. As nossas decisões não são tão racionais quanto nós pensamos. O cérebro toma decisões emocionais antes que racionais. O que significa que muitas vezes a gente acha que está tomando uma decisão lógica, mas estamos na verdade sendo guiados pelas nossas emoções. Uma pesquisa interessante feita por um neurologista, especialista no estudo do cérebro, revelou que a parte emocional do cérebro, ela é ativada antes da parte racional. E o que isso quer dizer? Quando você decide ir, por exemplo, à academia ou seguir uma dieta, a parte racional, a razão, ela diz, vai lá. Mas a emoção, com base, tudo aquilo que você já viveu nas suas experiências passadas, pode estar dizendo, não vai não. Isso vai ser muito difícil. Você vai falhar de novo. E é isso que faz você sabotar. Imagina, por exemplo, se você decide fazer algo novo. Por exemplo, se expressar melhor em público. Você até sabe que precisa fazer isso. Mas só de pensar na ideia de subir num palco, de se expor, a sua mente começa a criar todas as possíveis situações de medo. E se alguém rir de mim? E se eu errar? E se der um branco? Essas emoções de medo de rejeição, medo de humilhação, por mais irracionais que sejam, têm um impacto profundo em como você age e acaba te paralisando. A questão é que o nosso cérebro, muitas vezes, age baseado em traumas e emoções antigas. Por exemplo, quando você era criança, pode ter vivido alguma situação de humilhação na escola. Você estava ali fazendo uma leitura, apresentando um trabalhinho, e a molecada e seus colegas começaram a rir de você. O seu cérebro guarda essa memória emocional e na hora de se expor em público, ela ativa esse medo para te proteger. E o que acontece? Por mais que a razão diga, vai lá, você consegue, o medo impede que você vá. E o mesmo acontece com hábitos que você quer mudar. Se você prometeu para você mesmo que ia, por exemplo, para academia, mas se sabota, o que é que acontece aí? A razão diz que você precisa ir. Mas a emoção que se lembra, de todas as vezes que você tentou ou falhou, pode te bloquear. E aí, em vez de ir, você procrastina, encontra desculpas e fica adiando a sua ação. O segredo aqui é entender que as emoções têm um papel fundamental nas nossas escolhas. Por isso, olha só, a chave para mudar isso está em alinhar o emocional com o racional. E como a gente faz isso? Usando a emoção ao nosso favor. Em vez de lutar contra elas, você precisa aprender a transformá-las.
a fazer com que elas trabalhem para você, para que você atinja os seus objetivos. Vamos colocar aqui um exemplo prático. Por exemplo, ao pensar em ir para a academia, em vez de focar na dificuldade de levantar cedo ou nas dores do exercício, procure se imaginar depois do treino, com o corpo em forma, sentindo orgulho de si mesma, de si mesmo. Visualize e sinta essa sensação boa de ter cumprido o que prometeu. O que acontece? Você começa a conectar as suas ações com as recompensas emocionais. Isso vai ajudar o seu cérebro a tomar decisões mais alinhadas com o que realmente você quer alcançar. Então, se você sente que é a hora de mudar esses padrões, eu tenho um convite para você. Se você realmente quer dar esse passo e finalmente parar de repetir os mesmos erros, eu venho aqui te convidar a fazer um processo terapêutico comigo. Em 3 sessões. Cada sessão, 2 horas mais ou menos, e a gente vai trabalhar essas questões profundas. Liberar traumas, quebrar os padrões que te impedem de avançar. Esse processo pode ser feito à distância, um atendimento online. Eu já ajudei muitas pessoas a superarem essas barreiras emocionais no mundo inteiro, inclusive quando eu morava no Japão também, agora estou em São Paulo. Se isso ressoou com você, me manda uma mensagem e eu vou te explicar todos os detalhes sobre como funciona ali, como nós podemos trabalhar juntos, para que você alcance a mudança que você tanto deseja, tá bom? Eu estou te esperando para esse processo de transformação e aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!